Fala galera, voltamos à parte 3 da implementação do nosso módulo USART da Raspberry Pi 2W. Lembrando que vocês podem aplicar essa filosofia para outras versões da Raspberry Pi. Então vou dar só uma retomada aqui no nosso diagrama de sequência que vimos nos vídeos passados, né? Como funciona aquela passada rápida aqui mesmo. De um lado vamos ter a aplicação e de outro lado no nosso serviço USART. Aqui no módulo de transmissão, nós vamos ler aqui se o arquivo usart.ai do TX está em zero, né, para ver se a nossa usart está liberada para uso, se não tem outra aplicação utilizando ela. Vamos colocar o arquivo aqui em nível alto, vamos escrever 1 nesse arquivo. Nós vamos passar o código, né, do ID aqui da nossa requisição, para depois ele comparar lá no timeout. Nós vamos escrever, né, em hexadecimal aqui, só que no caso vai ser uma string. O que nós vamos transmitir aqui no nosso arquivo usart.tx_buffer, escrevendo aqui normal, né, em ASCII2. Nós vamos escrever aqui 1 no nosso arquivo usart.tx_send, indicando que para o serviço que já pode ser transmitido os dados que estão no usart.tx_buffer. Então, o serviço ele vai transmitir os dados, depois ele vai limpar o buffer aqui do TX, o arquivo. O serviço vai colocar esse arquivo aqui em nível baixo, vai escrever 0 aqui nesse arquivo, indicando que os dados já foram transmitidos. Isso aqui foi uma atualização que eu fiz, né, do último vídeo, que eu esqueci de colocar esse clear usart ID aqui quando der o timeout, exatamente aqui na parte aqui que ele escreve aqui o ID code, né, da requisição. Então eu esqueci de zerar esse arquivo. Então eu vou colocar isso aqui. Depois nós vamos limpar, né, o clear ID code. Isso aqui é a aplicação fazendo. E nós vamos colocar aqui o usart.idle.tx, o arquivo, em nível baixo. Aí liberamos, né, o serviço aqui de transmitir a usart, liberamos a usart para outra aplicação. Aqui na parte de recepção, mesma coisa, de um lado nós vamos ter aqui a aplicação, e outro lado o serviço aqui da usart. Então, ele vai receber os bytes, né? Aqui ele já limpou, né? Porque é um loop, então ele recebe os bytes, coloca aqui o arquivo usart.rx em 1, indicando para as aplicações ou para a aplicação que chegou algum dado, né, na nossa usart. Então, a aplicação vai ler o que está aqui em usart.rx buffer, o que foi recebido, e depois que a aplicação identificou que o pacote era para ela, ela vai colocar aqui usart.rx em 0. Aí ele volta aqui em cima, quando ele receber novos dados, ele zera aqui usart.rx buffer. Então é só essa passada aqui que já explicamos no vídeo passado, mas só para vocês não ficarem aí um pouco confusos, porque já tem tempo, então fizemos essa passada aqui novamente. Então, pessoal, agora estamos aqui já no módulo usart mesmo, propriamente dito. Eu tenho aqui desse lado aqui, né, o arquivo de cabeçalho reader usart.h em C++, né? E temos aqui as implementações dos métodos, nesse arquivo aqui, usart.cpp. Lembrando aqui que a nossa biblioteca ele vai usar aqueles métodos lá do Randisk, né, para escrever e ler em arquivos, né, conforme já vimos fazendo aqui nos vídeos passados. Eu vou explicar aqui rapidamente também, que a maioria das coisas vocês já sabem. A exceção aqui, talvez, o que a gente precise apontar é que vai utilizar o OpenFileH, né, como até eu já falei aqui em cima, né, que nós vamos utilizar os métodos lá do Randisk. Então, eu incluí aqui o OpenFile.h e algumas bibliotecas que nós vamos utilizar. Temos aquelas definições básicas aqui do sistema, aquela questão do clean code para ficar mais fácil o entendimento. Temos aqui a nossa definição da nossa classe usart, ela que vai fazer a implementação realmente da lógica da usart. Então temos aqui na parte protegida, eu declarei aqui algumas propriedades, né? Esse byte do transmitter, quantos bytes serão transmitidos, né, o número de bytes, o usart.tx, o buffer, né, buffer tx, coloquei aqui com 256, depois isso aqui você pode modificar, né, de acordo com o seu data frame, ou colocar dinâmico também, pode ser feito. Esse aqui, o buffer tx position, é tipo um iterator,
Vamos aqui agora aos métodos, né? O método constructor e o método destructor. Vocês podem ver até aqui na parte aqui dos artcpp que eu deixei o default mesmo, eu não implementei mais nada no constructor e no destructor. Achei que assim ficaria mais fácil. Temos aqui o método idCodeGenerator, que ele vai gerar o código, né, da nossa requisição. Ele está até aqui também, ó, implementado. Eu retorno aqui o código 123, mas depois aqui essa implementação vai ser alterada, porque esse código aqui que seria da requisição, ele tem que variar, preferencialmente de forma randômica. Então depois teremos que fazer um refatoramento aqui nesse idCodeGenerator. Seguindo aqui, esse método vai checar, né, se o nosso usart está livre para transmissão, se não tem ninguém transmitindo. Se aqui a nossa usart ela está transmitindo, né, propriamente dito. Aqui nós vamos enviar 1 byte. Esse outro método aqui nós vamos colocar a usart em uso, né, para a aplicação. E bem, aplicando o clean code fica bem fácil, né? Então aqui nós liberamos a usart para outras requisições, né, de outras aplicações. Você vê que praticamente não precisa de comentários. Nós vamos escrever aqui o idCode. Esse método aqui nós vamos transmitir now, dizendo que a usart vai ser transmitida agora, né, os dados. Esse método aqui ele vai converter de byte para string, né, para gravarmos lá no arquivo, né, porque vamos utilizar ASCII2 na gravação do arquivo, até porque fica mais fácil depois fazer o debug. Aqui nós estamos enviando o buffer, né? Aqui nós enviamos somente 1 byte e aqui nós enviamos o buffer inteiro. E aqui nós vamos adicionar 1 byte no buffer. Vamos passar aqui para as implementações, né? Então aqui já explicamos a parte do Code Generator. Os arts idle nós vamos checar, né, se aquele arquivo usart_idle.tx ele está livre. Vocês voltem lá naquele diagrama de sequência, porque é tudo baseado no diagrama de sequência. Então aí dependendo ele vai retornar true se a usart estiver livre ou false se ela estiver sendo utilizada por outra aplicação. Aqui ele vai checar se a usart está transmitindo. Então a mesma coisa, usart_tx_send, ele vai checar, retorna falso se ela não estiver transmitindo ou true se estiver transmitindo. Aqui o retorno booleano. Aqui o usart_send_byte, né, nós vamos olhar aqui com calma, porque o usart_send_buffer é bastante parecido, né? A única diferença é que em vez de transmitir 1 byte só, ele vai transmitir o buffer inteiro, que é um array. Então ele vai checar, novamente baseado naquele diagrama de sequência, ele vai checar se a usart está livre, né? Por isso does, né, que ele se refere aqui ao próprio objeto isIdle. Aí ele vê se ela não estiver livre, então ela retorna com esse erro aqui, erro byte not send. Se ela agora vai checar se a usart está sendo, se ela está transmitindo, né? Então is transmitting. Se ela estivesse transmitindo agora, vamos retornar também com novamente o mesmo erro byte not send. E aqui, se ela não estiver sendo usada nem estiver sendo transmitida, então nós vamos seguir a sequência aqui da transmissão. Nós vamos colocar a usart em uso. Nós vamos escrever o código, né? O código da requisição lá no idCode. Esse código é devido ao serviço lá naquela parte de timeout. Ele tem que comparar para depois ele resetar, se for o caso, se a aplicação não resetar. Por isso, esse código aqui. Vocês podem estar achando aqui um pouco estranho, mas o código da transação é justamente isso. Caso a aplicação travar, o próprio serviço ele reseta. É importante você, quando estiver trabalhando com serviço, verificar os bugs que podem acontecer e já se antever desses erros. Principalmente erro de travamento é algo que é bastante complicado. Então, nós vamos instanciar aqui o objeto usartCon, né, baseado aqui no Randisk, naquela classe Randisk, que já falamos do vídeo passado, que fizemos algumas implementações, algumas melhorias.
Então nós vamos abrir o arquivo, né, esse usart.txbuffer, e vamos escrever aqui uma string, que é justamente o byte que passamos aqui em cima, né? E nós vamos escrever aqui esse byte já convertendo em string. Vamos escrever no arquivo, fechamos o arquivo, depois informamos para o serviço que ele já pode transmitir aquele byte. Esperamos aqui um tempo, né, porque ele tem um ciclo lá, o serviço. Então esse delay to send aqui está um tempo grande, mas depois vocês podem diminuir de acordo com a aplicação. E ele deixa, depois de transmitido, livre para as outras aplicações também transmitirem. E retorna aqui que o byte foi transmitido. Aqui o método em uso, né? Então ele vai colocar aqui no arquivo usart.idle.tx, ele vai colocar aqui high, baseado novamente lá naquele diagrama de sequência. Então é bem autoexplicativo aqui. Write.txid code, então ele vai colocar o código lá no arquivo usart.id, né, aquele método aqui, ó, writeString, ele passa aqui o código. Transmitter now, ele coloca em nível alto lá aquele arquivo usart.txsend. Vamos descer aqui, que é fácil essa parte aqui, então não tem muito mistério, né? Vamos descer aqui logo por sendBuffer. Aqui essa parte aqui é a mesma coisa, né? Então aqui não muda nada. Ele checa se a usart está sendo utilizada, se está sendo transmitida, né? Então aqui nós vamos novamente criar um método, o objeto usartCon, né, baseado lá na nossa classe runDisk, apontando para o arquivo usart.txbuffer, nós vamos abrir, e aqui nós vamos fazer um for, né, em C++, é simples, né, você inicia aqui o iterator com 0, como nós vamos iterar aqui no array, e o array começa com 0, então vocês já colocam aqui, enquanto o iterator for menor do que aqui o buffer position. Isso aqui também é simples, é uma coisa bem assim corriqueira quem está iterando em cima do array. Então aqui nós vamos colocar aqui no arquivo, né, o writeString. Aí a mesma coisa, nós vamos converter de byte para string, mas nós vamos passar aqui exatamente aqui o buffer, né, a posição aqui do buffer. Ao invés de nós passarmos um byte inteiro, nós vamos passar a posição do buffer. Então o que ele vai fazer é escrever aqui pausadamente no arquivo os bytes, seguido por espaço. Então ele vai escrever um byte, depois um espaço, depois outro byte, outro espaço, e assim ele vai iterando até chegar aqui no buffer txposition. Depois ele vai fechar o arquivo e vai transmitir, né? Depois ele vai aguardar, né, a transmissão, conforme já vimos no método anterior, e vai deixar livre aqui para as outras aplicações fazerem a requisição. A parte aqui do programa main, né, da aplicação principal, que nós vamos testar o funcionamento em si, eu tenho aqui o header do main, eu coloquei aqui, incluí, né, o usart-h, e aqui nas implementações, aqui no CPP, nós vamos primeiro fazer o teste transmitindo um byte, depois nós vamos transmitir o buffer, né? Eu coloquei assim, um depois o outro, porque não estamos com a implementação da recepção, então temos que checar de forma manual no arquivo, né, para ver se chegou ou não. Aqui nós vamos transmitir o byte FA, né, transmitindo um byte, e depois aqui no buffer nós vamos transmitir o byte DD, depois eco e FF, nessa sequência. Então pode ver aqui, por exemplo, aqui no transmitindo buffer, que nós vamos adicionando os bytes aqui e depois pedimos para ele transmitir todo o buffer. Eu vou sair aqui, deixa eu dar um exit aqui, eu vou entrar no... Só para vocês verem, vocês já sabem mais o makefile aqui como está, né? Então nós vamos compilando
toda a nossa aplicação, né? O main, o OpenFile, o GPIO por enquanto nós não vamos utilizar, eu deixei ele aqui compilado, aqui, previamente compilado, mas por enquanto não estamos utilizando. Então, eu já estou aqui na pasta, deixa eu sair também aqui. Eu vou dar aqui um make, vou começar por aqui, acho que é mais fácil. Vou dar um make aqui, então ele vai compilar. Ele vai compilar tudo. Então nós vamos transmitir primeiramente, deixa eu dar um cat aqui no main.cpp para vocês não se perderem. Então nós estamos aqui transmitindo um byte, né? O FA. Então já compilei, eu vou dar um sudo porque nós vamos acessar aqueles arquivos que estão lá no ramdisk e vou chamar aqui o nosso programa aqui, o main. Ele começa aqui a aplicação, ele transmite um byte para. Agora eu vou dar um cat lá no buffer RX, lembrando que estamos com aquele jumper, né, ali no hardware, do TX para o RX. Então, ramdisk e usart RX buffer. Vamos ver se o buffer foi recebido e tem aqui, ó. Justamente o que transmitimos aqui é FA, é o que foi recebido aqui, é FA. Agora nós vamos alterar, eu vou entrar aqui novamente no nossa aplicação principal, main.cpp, e eu vou comentar essa parte aqui de transmitir um byte unicamente. Agora nós vamos transmitir o buffer. Então, só comentar aqui essa parte e descomentar transmitindo o buffer. Então, vou salvar, vou sair aqui, vou fazer a mesma coisa, vou dar um make para compilar nossa aplicação inteira, mas o make ele só vai compilar aquilo que foi alterado em si, né? Então, novamente, sudo.main, que nós vamos executar. E, novamente, nós vamos lá ver o nosso RX Buffer. E pode ver que foi recebido aqui, DDEEFF, conforme nós escrevemos aqui no nosso arquivo. Então, a parte de transmissão ela está funcionando. Vamos agora fazer a parte de recepção do nosso drive usart. Pessoal, como vai ficar aqui a parte de recepção? Eu implementei esse método aqui, o receiverByte, e a primeira coisa que ele vai fazer é checar, né, através desse método aqui, o wasReceivedByte, se temos algum byte novo lá na usart. Para isso, subindo aqui nesse método aqui, wasReceivedByte, nós vamos ler o arquivo usart.rx. Então, se ele retornar 1, quer dizer que temos um dado novo, né, na usart. Se ele retornar false, quer dizer que não temos nenhum byte recebido lá na usart, ou uma sequência de bytes. Então, se ele retornar 0, né, nós vamos retornar com esse erro aqui, byte not received. Senão, nós vamos continuar. Então, eu declarei duas strings aqui que nós vamos utilizar, né, para poder fazer as formatações necessárias, já que o arquivo, né, está em formato de texto, em ASCII2. Eu declarei aqui um objeto da nossa classe ramdiskFile e nós vamos ler lá o usart.rxbuffer. Então, aqui eu vou abrir ele e vou ler uma linha do que tiver no nosso arquivo, que já é o suficiente para lermos o que tiver lá de bytes na nossa porta serial, na usart. Eu vou jogar aqui nessa string aqui não formatada, depois eu fecho o arquivo. Essa parte aqui desse for, a única coisa que ele faz é tirar os espaçamentos da string. Então, ele vai ficar uma string com os bytes na sequência, só que sem os espaços. Isso aqui vai nos ajudar a fazer esse cálculo aqui e gravar aqui nessa propriedade dizendo quantos bytes foram recebidos. Então aqui nós temos algumas formatações, né? Então o que eu vou fazer nesse for aqui é justamente separar, né? Eu vou fazer um slice na string e vou separando byte por byte. Eu vou jogar aqui no buffer.rx. Depois eu zero aqui o buffer.rx position, né? Eu dou um reset aqui e confirmo
lá com o serviço que a mensagem foi recebida. E eu retorno o true, dizendo aqui que novos bytes foram recebidos. Vamos dar uma olhadinha aqui no main agora para ver como está o teste. Temos aqui o main CPP, né, já com as alterações. Essa parte aqui nós vimos, então ele vai mandar DD, EE e FF, né, são esses 3 bytes que ele vai mandar aqui através desse método sendBuffer. Então aqui no Zart Receiver, o que ele vai fazer? Ele vai checar, ele vai executar e automaticamente vai checar também o nosso método receiverByte. Se ele retornar true, é porque temos novos bytes na porta serial, nosso buffer. Então o que ele vai fazer aqui através desse for é só pegar cada byte e imprimir aqui no nosso terminal. Então vamos aqui checar para ver se funciona. Eu já compilei, já dei o make aqui. Eu só vou dar o sudo./main. Então ele espera um pouquinho e logo ele já entra na parte aqui de recepção. E temos aqui receiver bytes 221, 238 e 255, que são os equivalentes a esses bytes aqui em hexadecimal, dizendo assim que aqui o programa está funcionando de forma correta. Então é isso aí, pessoal. Vimos aqui mais uma parte aqui da implementação da nossa USART, junto com a nossa arquitetura orientada a serviço. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.